Bom, agora que vocês viram a definição e a amplitude da área de estudo em processamento de língua natural, eu queria mostrar algumas das aplicações dessa área. Começar por uma aplicação ampla, que é a de classificação de textos automaticamente. Então, uma dessas tarefas de classificação de texto, que vocês já devem estar familiarizados, é a análise de sentimentos. Então, vamos supor que você tenha uma revisão de um produto num site de e-commerce ou algum texto em rede social sobre um determinado tema. É possível que você utilize uma aplicação automática de processamento de língua natural para classificar se essa revisão ou esse texto na rede social é positivo, é neutro ou negativo. Outra tarefa que vocês já devem ter visto, principalmente na caixa de e-mails de vocês, é a detecção de spam. Então, hoje essa aplicação já está no nível de indústria e se encontra nos principais provedores de e-mails, que é detectar se um determinado e-mail que você recebeu é uma propaganda e marcá-lo como uma propaganda ou não. Além disso, tem outras aplicações, como, por exemplo, detecção de discurso de ódio, categorização de textos. Então, vamos supor que você tem uma notícia, você queira classificar automaticamente se é uma notícia do caderno econômico, político, de esportes. E outra aplicação, principalmente em agentes conversacionais como a Samantha ou o HAL 9000, é a detecção de intenção de fala. Então vamos supor que eu fale para um agente conversacional: Alana, toque uma música de Caetano Veloso. Ela necessariamente precisa entender qual é a minha intenção para com ela, que no caso é tocar uma música de um determinado artista. Outra aplicação é a de extração de informação. Então, como a gente sabe, um texto ele é uma representação não estruturada. E vamos supor que a partir dessa representação eu quisesse extrair uma representação estruturada como uma planilha. Para essa tarefa se dá o nome de extração de informação. Então aqui nesse slide nós estamos dando como exemplo um dos projetos que nós temos trabalhado, que é a partir de um texto de um usuário portador de diabetes num fórum específico, tentar extrair de maneira automática as complicações, os sintomas e os medicamentos mencionados nesse texto. Outra tarefa é a de recuperação de informação. E talvez essas sejam a que vocês estejam mais familiarizadas, que acredito que todos vocês utilizam mecanismos de busca como o Google. Sintetizando, a tarefa de recuperação de informação é que, dado um texto de busca, retornar todos os documentos mais relevantes que você tem numa determinada base de dados. Então, o Google é o mais famoso, mas também existem algumas aplicações em domínios específicos. Ainda no projeto que nós temos sobre diabetes, nós desenvolvemos essa ferramenta de recuperação de informação. Então, dado uma pergunta ou um texto de busca sobre diabetes nesse nosso site, nós trazemos as respostas ou as informações mais relevantes que nós temos na nossa base de dados. Outra aplicação muito famosa é a de máquina de tradução. Acredito que todos vocês já utilizaram uma ferramenta semelhante ao Google Tradutor, onde vocês digitam um texto num idioma, escolhem um idioma alvo e automaticamente essa ferramenta traduz o texto de um idioma no idioma escolhido. Outra tarefa é a tarefa de sumarização. Então vamos supor que, dado um texto longo, vocês queiram sumarizá-lo nas informações mais importantes. Isso também tem sido estudado e existem algumas aplicações automáticas de sumarização, tanto de documento único como de multidocumento. No caso de multidocumento, dado muitos textos sobre um mesmo tópico, você pode dar como entrada para uma aplicação de sumarização e ela vai sumarizar todos aqueles documentos num documento único. Outra aplicação é a de geração de língua natural, ou seja, a partir de dados não linguísticos, sejam esses uma planilha ou dados numéricos, você pode utilizar uma aplicação de processamento de língua natural para converter esses dados não linguísticos em texto ou em língua falada. Esse aqui, no caso que nós estamos mostrando, é o da Mata Reporter, que é uma aplicação que nós também desenvolvemos aqui na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, que é, dado as informações sobre desmatamento da Amazônia provindas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, esses dados eles são provindos de satélites e são numéricos, nós desenvolvemos uma aplicação que converte esses dados num texto, tanto em português quanto em inglês, e esses textos são publicados também automaticamente no Twitter, pelo robô. Caso vocês queiram segui-lo, esse é o site, e o perfil dele é da Mata Repórter.
Outra aplicação possível de processamento de língua natural é de perguntas e respostas. Você faz uma pergunta e essa aplicação ela automaticamente te provê a resposta. Aqui no caso, também no domínio do desmatamento da Amazônia, nós desenvolvemos o Damata, que é um sistema de pergunta e resposta que você pode perguntar para ele qual que foi a área desmatada num determinado momento e num determinado estado, cidade ou unidade de conservação da área da Amazônia Legal, e ele vai responder. Esse sistema também está disponível nesse site. E aqui tem um slide que eu extraí do curso de processamento de língua natural de Stanford. É um slide um pouco antigo, ele é de 2011. A área de estudo de processamento de língua natural vem obtido avanços num curto espaço de tempo, mas é possível ter uma noção da maturidade da área. Então, aplicações que estão praticamente resolvidas. Pode ser citadas a detecção de spam. Também tem essa tarefa que é chamada de Part of Speech, que é, a partir de um texto, detectar os adjetivos desse texto, os substantivos, os verbos, os advérbios e assim por diante. Outra tarefa é que, a partir de um texto, detectar nesses textos as referências a pessoas, organizações, localizações e assim por diante. Então, essas 3 tarefas estão praticamente resolvidas por aplicações de PLN, de processamento de língua natural. Tarefas onde as aplicações têm melhorado cada dia mais, pode ser citados análise de sentimentos, resolução de correferências, ou seja, a partir de um texto você detectar automaticamente todas as referências a uma determinada entidade, seja essa uma pessoa, uma organização, uma localização. A tarefa de desambiguação de entidades, que foi o exemplo que nós mostramos anteriormente. Então vamos supor que eu fale banco. Esse banco que está citado num texto, ele é um assento ou uma instituição financeira? Aqui nesse exemplo em inglês, por exemplo, mouse, eu estou citando o acessório do computador ou, no caso, um hamster. Outra tarefa onde tem tido avanços significativos é na parte de análise sintática. Dado um texto, você reconhecer qual que é o sujeito, o objeto e assim por diante. Máquinas de tradução, como eu acredito que vocês perceberam nos últimos anos, como essas aplicações de máquinas de tradução como o Google Tradutor melhoraram. E também de extração de informação. Acredito que vocês já devem ter recebido algum e-mail com um convite para um evento ou de algum voo que vocês compraram de uma passagem de ônibus e na sua própria caixa de e-mail a ferramenta reconhece a data para a sua viagem ou a data para um determinado evento e automaticamente ela já preenche na sua agenda que você tem um evento naquela determinada data, naquele determinado horário. Agora, tarefas que ainda continuam difíceis e os pesquisadores têm tentado resolver a cada dia. É a tarefa de pergunta e resposta. Uma outra aplicação que é de paráfrase. Então, dado um texto, você reescrevê-lo, mas mantendo o significado. A tarefa de sumarização ainda é muito difícil. E principalmente a tarefa de desenvolver agentes conversacionais, como o caso do HAL 9000 ou a Samantha. Bom, o que todas essas aplicações têm em comum é que todas elas são construídas de maneira modular, a partir de uma ou mais tarefas computacionais sequenciais. Uma coisa que é importante vocês saberem é que, assim como todo modelo computacional, cada uma dessas tarefas recebem uma entrada e elas retornam uma saída. Então, por exemplo, uma máquina de tradução, ela recebe como entrada um texto num idioma e devolve como saída esse mesmo texto num outro idioma. Sumarização, ela recebe um texto longo ou múltiplos documentos e ela devolve como saída um resumo. A mesma coisa para cada uma dessas subtarefas. Então, numa aplicação de PLN, seja uma máquina de tradução, um agente conversacional, ele vai ser composto de maneira modular e a saída de um determinado módulo ou uma tarefa é a entrada do módulo subsequente. Então aqui, por exemplo, tem um módulo, ou também como é chamado pipeline, de processamento de língua natural. Ao longo do curso vocês vão entender cada uma dessas subtarefas. Aqui eu exemplifico algumas que nós vamos estudar. Então a tarefa de tokenização, estemização, que também é chamada de radicalização, lematização, part of speech, que é a anotação morfossintática, parsing, que é a análise sintática, reconhecimento de entidades nomeadas e resolução de correferências.